Olá, tudo bem? Paz, tenho uma palavra de Deus para compartilhar com você na nossa reflexão de 23 de março, cuja leitura do dia é em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, capítulo 4 e também Números 16. Aliás, número 16, um capítulo importantíssimo, tratando da questão da rebeldia e como Deus lida com isso de forma firme e como não podemos permitir que ela se desenvolva. Porém, a direção que o Espírito Santo me deu para compartilhar contigo nessa manhã é sobre Ele mesmo, o Espírito Santo, como presente de Deus. É claro que o Espírito Santo, a Bíblia nos ensina que ele lança luz sobre Cristo, né? E nós vamos entender nessa reflexão que tem tudo a ver com Cristo, tá? Mas quero que você acompanhe comigo, se você puder, na sua Bíblia, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 7 e 8. Diz assim a santa e poderosa palavra de Deus: porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isso não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Que nos deu também o seu Espírito Santo. Queria contar aqui duas ilustrações. Uma, se você tem filho ou netos, se você tem netos, você já teve filho, né? Claro. Mas sobrinhos, irmãos mais novos, você pode observar uma criança que quando ela recebe um presente, ela fica muito feliz no primeiro momento, mas em seguida ela já deixa aquele seu brinquedinho de lado, sabe? Ela recebe, é, ela recebe um primeiro presente, fica muito feliz com esse presente, e aí quando chega um segundo presente, ela deixa o primeiro de lado. E aí ela está brincando com aquele ali segundo por um tempo, vem um terceiro presente, ela deixa aquele outro de lado. Ela está brincando com mais um presente, esse terceiro, aí vem o quarto, ela deixa de lado. Aí daqui a pouco ela recebe qualquer outra coisa e já deixa aquele de lado. E é assim uma criança. Aí se de repente vem um primo ou seu irmãozinho, um amiguinho, né, tá ali brincando com ele e vê que legal, esses seus 4 presentes, puxa, posso brincar? E a outra criança passa a mão no presente, aquela que recebeu, né, como presente, tira a mão do meu brinquedo, tira a mão do meu presente. Não é assim? Nós somos assim também muitas vezes, adultos, desprezando presentes que recebemos. Não cuidamos, deixamos de lado, não nos importamos. Não é? Já vou contar a segunda ilustração, mas te dizer aqui do contexto. Né? E por que eu estou dizendo de presente? O contexto é o que é falado aqui na primeira epístola aos Tessalonicenses, é de Jesus, o Filho de Deus, que foi entregue à morte, mas ressuscitado dentre os mortos, é quem salva os homens da ira de Deus. Reflexão anterior. Todos os homens são convidados, então, a entrar no reino de Jesus, a serem transportados do império das trevas para o reino do Filho do amor de Deus, que já está estabelecido, ok? Os que creem e se voltam completamente para Deus
tendo a Cristo como seu rei, agora esperam a vinda do Salvador, que voltará do céu para recebê-los. Até lá, o que esses que creem e se voltam para Deus, creem em Jesus e se convertem completamente a Deus, o que esses precisam fazer? Precisam ter um viver para a glória de Deus, um viver puro, proveitoso, vigilante e agradável a Deus. E para que esse viver seja um viver para a glória de Deus, essas pessoas, elas são capacitadas pelo Espírito Santo que Deus os deu. E é isso que o texto aqui está dizendo. O contexto, a partir do versículo 1, quando Paulo escreve: finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai para que possais progredir cada vez mais. Porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso de santificação e honra, não na paixão da concupiscência como os gentios que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isso, ou seja, todo esse contexto de um viver piedoso, não despreza o homem que o orienta. Se você não tem uma vida que glorifica a Deus, você não está desprezando o seu pastor que te orienta. Você não está desprezando o seu discipulador. Filhos, vocês não estão desprezando os seus pais que os orientam no Senhor. Crianças, vocês não estão desprezando os pais e as tias da escola bíblica que ensinam a palavra para você. Idoso, homem, mulher, vocês não estão desprezando o professor da classe lá na escola bíblica, não estão desprezando a orientação pastoral, a pregação do pastor, mas estão desprezando o próprio Deus. E aí Paulo acrescenta que nos deu também o seu Espírito Santo. Por que Paulo está falando isso? Porque se nós não estamos vivendo numa vida pura, proveitosa, vigilante e agradável a Deus, não estamos vivendo para a glória de Deus, nós estamos desprezando a capacitação que Deus nos deu para isso. E da onde vem essa capacitação? O Espírito Santo que Ele nos deu. Nós estamos desprezando o presente de Deus. Você está entendendo? A segunda ilustração que eu quero contar é sobre o lixo embrulhado. Conta, né, uma história de que em Nova York os lixeiros entraram em greve. Isso acontece no Brasil também, de tempos em tempos, né? Especialmente aqui na cidade onde eu moro, no estado do Rio de Janeiro. Havia lixo acumulado por todos os lados, ali em Nova York. Uma pessoa, não sabendo mais onde colocar o lixo acumulado, resolveu embrulhá-lo e colocar os pacotes como se fossem presentes esquecidos em algum lugar da cidade. Ao fazer isso, ficou olhando de longe alguns rapazes que não aguentaram a tentação de levar embora aquelas caixas que, na cabeça deles, foram esquecidas ali. Quando chegaram em casa, ao abrirem as caixas, foram surpreendidos com um bocado de lixo. Assim é o diabo. Ele embrulha lixo para que você leve para casa. O diabo tem embrulhado lixo, colocado um papel de presente maravilhoso, uma caixa de presente com fita, eu não sei, não entendo muito disso, né? Com uma arrumação muito bela, aquele presente lindo, que vistoso, que chama a atenção por fora, mas na verdade o que tem é lixo. E nós pegamos isso, que para o mundo ressalta aos olhos, e trazemos para o nosso coração. Será que nós
não temos valorizado o lixo do mundo e desprezado o Espírito Santo, presente de Deus? Sim, sim. Lamentavelmente, sim. Alguns presentes que Deus nos dá. Por que eu falo alguns presentes que Deus nos dá, antes de falar sobre um pouco mais sobre o Espírito Santo como presente de Deus? Porque o texto diz assim, versículo 8 de 1 Tessalonicenses 4. Portanto, quem despreza isto, não despreza o homem, mas sim a Deus que nos deu também. Nos deu também o Espírito, o seu Espírito Santo. Então não é que Deus nos deu somente o Espírito Santo, que é o presente precioso, mas ele nos deu também. Ou seja, Deus também nos dá outras coisas. Deus nos dá outras coisas também. Alguns presentes que Deus nos dá. Por exemplo, o sustento. Ah, mas sustento é obrigação de Deus me dar. Ah, não faça isso. Quantas pessoas não têm passado fome? Quantas pessoas têm tido dificuldade no vestuário, no que calçar? Não faça isso. Seja grato a Deus. Seja grato a Deus pelo presente do sustento. Mateus 6, 25 a 33. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida pelo que haveis de comer e pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Vosso Pai. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam, e eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, Deus nos dá também o sustento. Outra, a força para o trabalho. Você não trabalha, é minha capacidade de trabalho. Eu que conquistei. Deuteronômio 8:18. Antes, te lembrarás do Senhor, contexto do povo no deserto, tá? Antes, te lembrarás do Senhor teu Deus, que é Ele o que te dá força para adquirires riqueza, para confirmar a sua aliança, que jurou a teus pais, como se vê neste dia. É Deus que te dá força física, intelecto para você trabalhar. Isso vem de Deus. Outra, não só a força para o trabalho, mas a capacitação para o serviço na obra de Deus. 1 Pedro 4, 8 a 11. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá uma pausa. Se eu tenho falado aqui agora meu coração, de você se sentindo incapaz de realizar a sua tarefa no trabalho, desse desafio. Mas é Ele que te dá a força e a capacidade para você enfrentar esse desafio. Seguindo aqui, 1 Pedro 4, 8, 11, a capacitação para a obra de Deus. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá
a multidão de pecados, sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações. Cada um administra aos outros o dom é presente, significa presente, como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Amém. Família também é um presente de Deus. Salmo 127:1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Verso 3 do mesmo salmo. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão, o seu presente. Provérbios 19:14. A casa e os bens são herança dos pais, porém do Senhor vem a esposa prudente. Presente de Deus. Você precisa cuidar do presente de Deus, que é a sua família. Cuide da sua família. Outro presente que Deus nos dá, a vida. Atos 17, 24 a 28, pregação de Paulo em Atenas, no Areópago. Verso 24 diz assim: O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. E de um só sangue fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura, tateando, pudessem achar. Ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. É ele que nos dá a vida a todos, e a respiração e todas as coisas. Mas ainda que não tenhamos sustento e a força para trabalhar, ou percamos ministério, ou familiares, e até a própria vida, Deus nos deu a vida eterna. É um presente de Deus. Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus também nos deu, e está atrelado à vida eterna, a salvação. A vida eterna é consequência da salvação. Efésios 2, 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Há aqueles que dizem que na construção o dom de Deus está se referindo à fé. No meu entender, o dom de Deus na construção do versículo se refere à salvação, né? Não à fé. Ele nos deu o seu Filho, Jesus. João 3, 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu presente seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aliás, Jesus não é apenas o presente de Deus, mas ele mesmo se entregou por nós. Gálatas 1, 3 a 5. Graça e paz da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai, ao qual seja dada a glória para todos sempre. Amém. Aliás, Tiago, no capítulo 1,
Eu achei que eu tivesse até colocado aqui, mas eu vi que eu não coloquei. Tiago 1, se coloquei, está mais lá para baixo. Versículo... deixa eu lembrar aqui, deixa eu achar aqui. 17. Toda boa dádiva e todo dom presente, perfeito, vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Então, toda boa dádiva e presente perfeito vem de quem? De Deus. O Espírito Santo é o presente de Deus. O Espírito Santo é Deus em nós, nos consolando, ajudando, ensinando, corrigindo. E quando nós falamos sobre o Espírito Santo, nós pensamos no selo, no enchimento, na plenitude, no batismo, no fruto, nos dons, no andar, no viver, em ser guiado. Eu gosto de uma definição que diz assim: o Espírito Santo é um indispensável cooperador da Igreja, enviado pelo Senhor para habitar em cada verdadeiro cristão, a fim de orientar, encorajar e capacitar com poder, tanto por meio de dons para a edificação da Igreja, quanto pelo fruto resultante na vida de quem dele se encher. Citando Alan Capriles no Manual para Discípulos de Cristo. O Espírito Santo é a presença divina por meio da qual o Pai e o Filho habitam em nosso ser. Se você vir lá em João 14, você fica maravilhado de você contemplar o Deus Trino habitando em nós pela presença divina. João 14, 15 a 17. Se me amais, guardais os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, ou encorajador, uma melhor tradução talvez, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber. O mundo não pode receber. Quem não é do mundo pode. Se você não for do mundo, você pode receber. Que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis porque habita convosco e estará em vós. Como é que, se o Espírito Santo não tinha ainda sido nos entregue, como é que nós o conhecíamos, os discípulos, né, ali conheciam e habitava com os discípulos? Em Cristo. O Espírito Santo em Cristo. O Espírito Santo, em Jesus, já habitava com os discípulos, mas a partir da descida do Espírito Santo, agora ele habita dentro dos discípulos. Versículo 23. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, a mesma condição, tá? Guardará a minha palavra. É a mesma condição de Jesus enviar o Espírito Santo para habitar dentro do seu verdadeiro discípulo. O que ele diz? E meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Viremos quem? O Pai e ele, Jesus. Então, o Espírito Santo, o Pai e Jesus Cristo habitam no verdadeiro servo de Deus. E nós, muitas vezes, desprezamos esse presente. Esse é um presente que não pode ser comprado. Atos 8, 14 a 23. Os apóstolos, pois que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus.
Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: Dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: O teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, desta tua iniquidade, e ora a Deus para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração, pois vejo que estás em fel de amargura, em laço de iniquidade. E talvez você tente comprar a presença de Deus por meio de suas atitudes, por meio da sua contribuição de tempo na obra de Deus, de serviço na obra de Deus, pelas ofertas que você contribui de forma interesseira, querendo receber em troca, por ajudar o próximo, e talvez você esteja tentando comprar o Espírito Santo. Não pode ser comprado. Mas ele é um presente de Deus. Romanos 5:5. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Não que nos foi vendido. Deus não vende o Espírito Santo para mim e para você. Ele nos dá de presente. Não é para uma elite. Que talvez tem gente que pense, não, isso é para algumas pessoas, que Deus é só para uns, não é para mim. Não é para uma elite. Atos 10, 44 a 47. E dizendo Pedro ainda estas palavras, pregando na casa de Cornélio, um gentio, que dava bom testemunho, que orava a Deus, que dava esmolas, a quem apareceu um anjo, dizendo que era para ele enviar mensageiros até onde Pedro estava, para que Pedro pregasse a ele palavras com que ele fosse salvo. E aí Pedro tem todo o desenrolar ali. Quando Pedro começa a pregar, fala a respeito de todos aqueles que creem em Jesus serem perdoados dos seus pecados, né? Recebem o perdão dos pecados. E aí o texto diz: E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: Pode alguém, porventura, recusar a água para que não sejam batizados estes, que também receberam como nós o Espírito Santo? Não tem acepção. No sentido de etnia, de raça, de condição social, de tempo de caminhada, de fé. Eles ali estavam começando a ouvir o Evangelho e creram. Na mesma hora receberam. Sabe? Não é para... Não está reservado para alguns. Não. Tá? Mas é uma promessa para quem corresponde ao Evangelho. Presta atenção, Atos 2, 38 a 39. E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom presente, do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E como é que Deus chama? Por meio da pregação do Evangelho. Quem corresponde à pregação do Evangelho recebe o Espírito Santo.
O presente Espírito Santo é para quem se arrepende de seus pecados. Atos 11, 15 a 18. E quando comecei a falar, falando aqui sobre Cornélio, Pedro se justificando com a igreja, e quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. E lembrei-me do dito do Senhor quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo. Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, presente, quando havemos crido no Senhor Jesus, quem era, viu? Crido no Senhor Jesus, correspondido ao Evangelho. Quem era então eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo estas coisas apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até aos gentios, não é para uma elite, não era só para os judeus convertidos a Cristo, mas também para os gentios convertidos a Cristo. Até os gentios, Deus deu o arrependimento para a vida. Ou seja, o que Pedro estava, o que os irmãos, a igreja estava dizendo ali quando ouviu essa resposta de Pedro? Que olha, eles receberam o Espírito Santo porque eles se arrependeram dos seus pecados para a vida, para que tenham vida eterna. Então o Espírito Santo, esse presente, é para quem se arrepende dos seus pecados. Arrependa-se em nome de Jesus. Foi por causa deles que Jesus morreu na cruz. Como pode você e eu não nos arrependermos dos nossos pecados se o Filho de Deus, justo, morreu em nosso lugar para satisfazer a justiça de Deus por causa dos nossos pecados? Arrependa-se em nome de Jesus e receba o Espírito Santo sobre a sua vida. O presente Espírito Santo é para quem obedece a Deus. Atos 5:32. E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. O Espírito Santo é o presente de Deus para quem está nele. 1 João 3, 23 e 24. E o seu mandamento é este, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros segundo o seu mandamento. E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. É para quem está em Deus. O Espírito Santo é presente de Deus para seus filhos. Gálatas 4, de 4 a 6. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Por isso, eu quero te incentivar a não desprezar a Deus, desprezando o presente que Ele nos deu, que é o seu Espírito. Mas que você o busque. Lucas 11, 5 a 13. Disse-lhes também, Jesus falando: qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu chegou à minha casa vindo de caminho, e não tenho que apresentar-lhe. Se ele respondendo de dentro disser: não me importune, já está a porta fechada, e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para te dar. Digo-vos que, ainda que não se levante a dar-lhes, por ser seu amigo, levantar-se-á todavia, por causa da sua importunação. Ele dará tudo o que houver mister, tudo o que tiver necessidade. E eu vos digo a vós: pedi, e dar-se-vos-á. Buscai, e achareis. Batei, e abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e a quem bate, abrir-se-lhe-á.
E qual pai de entre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Aí Jesus explica do que ele estava falando contando essa história. Jesus não estava falando sobre pedirmos coisas a Deus, mas Jesus ele explica: pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas, lembra que vimos em Tiago 1,17 que Deus, o Pai das luzes, é que dele vem toda boa dádiva e dom perfeito, presente perfeito? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Não despreze o presente de Deus, que é o Espírito Santo, mas o busque. 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 Portanto, quem despreza isto, não despreza ao homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso ao Espírito Santo, presente de Deus, para aquele que crê em Jesus, para aquele que obedece a Deus, para aquele que está em Deus, para aquele que é filho de Deus.